pelas nossas vidas. Estamos aqui com mais uma mensagem ao vivo pelo Facebook. E logo após a mensagem, nós vamos editar o vídeo e vamos colocar no YouTube também. De início, há muito tempo que nós pregamos a graça, mas de início, nós iniciamos agora há pouco gravar as lives e colocar no YouTube. Mas, contanto que se chegar na vida de um que ainda não conhece a graça, maravilha de Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma breve oração e à medida da live, toda palavra é uma oração, porque oração é uma confissão de fé. Uma confissão de fé nas nossas vidas. Então, neste momento, em nome de Jesus, eu quero confessar a tua palavra na minha boca, na minha vida, meu querido Deus. E aonde essa mensagem vai chegar, essas pessoas possam ter os seus olhos iluminados, possam ter a mente esclarecida com a verdade tua, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo dia maravilhoso de hoje. Apesar de ser um domingo, com essa doença que está rolando aí no mundo, nós trabalhamos e estamos felizes porque nada nos separa do amor de Cristo na nossa vida. E a igreja que nós servimos não atrapalhou em nada, porque nós somos a igreja. Obrigado, Senhor, por nos fazer templo e morada do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. É por isso que a palavra veio para nos orientar, para nos educar como viver nessa vida, nessa terra, até o nosso resgate, porque nós somos propriedade tua, Pai amado. Nós temos o selo de autenticidade, nós somos selados com o teu Espírito Santo e o penhor na nossa vida. Nós somos propriedade tua, nós fomos comprados por um bom preço. Obrigado, Senhor, e que essas pessoas que vão nos ouvir, vão nos assistir nessa noite, que não veja a figura do irmão Zé Ramalho, do embaixador de Cristo, mas que veja, saindo da minha boca, o próprio Deus falando ao teu coração, a palavra de Deus, que vamos ministrar daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós ministrarmos a palavra, nós vamos louvar a Deus. E eu peço a todas as pessoas que vão estar nos assistindo, que aí no lugar que você está, você pode também glorificar o nome do Senhor. Levantar as mãos, agradecer, porque a maior oração da nossa vida, a maior oração da nossa vida é o agradecimento a Deus, gratidão. Eu sou grato pela minha vida. Um dia maravilhoso hoje. Trabalhei o dia inteiro, mas que maravilha, que alegria. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor neste momento. A letra desse hino está baseada lá em Romanos 11, versículo 36, se eu não me engano. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
saber e o conhecer de Deus. Quão insondável é seu juízo e os seus caminhos. Diga comigo assim: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Que maravilha, né, meu querido, minha querida? Louvar a Deus. Todo o meu trabalho durante o dia, eu trabalho durante o dia, eu trabalho glorificando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Porque eu trabalho como paisagista, com paisagismo e jardinagem, e estou no meio da natureza, vendo as coisas maravilhosas que Deus criou. Então nós já vamos à palavra nessa noite, palavra de edificação para nossas vidas. Você que ainda não conhece a graça, mas já está passando a conhecer, você vai ser edificado. Porque nós vamos ler aqui um versículo, nós vamos falar hoje sobre a verdadeira igreja. Os templos que se diz igreja estão tudo fechados. Lá onde nós congregamos está fechado, por causa da pandemia. Mas a nossa igreja não afetou, porque você, nós somos a igreja. É isso que nós vamos falar nessa noite. Se você não sabe, vai saber nessa noite o que é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja. Já deixa a pergunta, o que é a igreja? Nós vamos responder dentro da palavra. Vamos aqui em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, no capítulo 3. Vamos passar a Bíblia aqui. Maravilhoso, né, meu querido? A palavra de Deus para nós. 3:10. O apóstolo Paulo falando lá naquela igreja, né, por carta, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, o nosso apóstolo Paulo, ele colocou o fundamento. Você já viu quando vai construir uma casa, um edifício? Primeiro faz a fundação e depois os pedreiros, junto com os serventes, e toda a equipe levanta aquele edifício, edifica. Então hoje o fundamento já foi colocado, que é Cristo. Então hoje nós vamos edificar sobre esta palavra, sobre Cristo. Cristo é o fundamento e nós estamos edificando, e essa palavra vai para edificar a tua vida, meu querido, né? Quanto mais nós se envolvemos com este evangelho, mais nós crescemos em graça e conhecimento. Porque o crescimento nosso não é ser uma pessoa famosa, mas é crescer aqui, ó, no entendimento, no conhecimento de Deus. A graça é você entender o que Cristo fez na cruz por mim e por você. E são milhares de coisas que você vai conhecer estudando a palavra com este edificador, dispenseiro, embaixador de Cristo. Eu estou representando Cristo aqui. E Deus, através da minha boca, fala com você nessa noite. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus para nós, né? E Jesus, quando estava aqui, ele aqui no livro de João, capítulo 7, capítulo 7, versículo 38 e 39, nós vamos dar preliminar antes.
Aqui ele disse aqui, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui foi antes da cruz. Nós sabemos que depois da cruz, Cristo foi glorificado e ele enviou o Espírito Santo para nossas vidas. Eu já preguei aqui como você ter ativado o Espírito Santo na tua vida. Como ativar o Espírito Santo na tua vida? É crer na palavra que eu estou pregando. Então nós vamos entrar no assunto que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela foi comprada com o sangue de Jesus. Se você tiver um papel e uma caneta aí, meu querido, eu não vou ler todos os versículos, mas você vai ler, você vai fazer o favor para você mesmo. Você vai ler em casa e com essa edificação, você sobre-edificar na tua vida. E quando você estiver lendo, é Deus falando com você. Ele já está falando conosco nessa noite. E vai falar na sua vida também. Como eu disse no início, fechando os templos lá, que se diz igreja, que não é igreja, aquelas igrejas que nós dizemos, eu vou para a igreja do pastor fulano de tal, eu vou para a igreja da Assembleia fulano de tal. Aquilo chama-se denominação. Depois da cruz não tem templo de pedra. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Fazer uma casa bem bonita e dizer, isso é a igreja de Deus. Não. Ali é o local onde as pessoas, as vidas compradas com o sangue de Jesus se reúnem. Viu? Nós vamos edificar a tua vida com esta palavra gloriosa. A igreja de Cristo é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Ela não tem defeito. É a igreja verdadeira. E essa palavra que eu estou pregando, se tem outro pregando a palavra de Deus, tem que ser essa mesma palavra, porque a igreja é uma só. A igreja é uma só. Não tem estatuto a igreja. O estatuto da igreja de Cristo é a palavra dele. Diferente da denominação, toda denominação tem um estatuto. Tem as normas que os membros têm que obedecer. Obedecer a quem? Não é a Deus, é o pastor, é o ministério. Então aquilo ali é uma denominação. E me desculpe por estar falando a verdade, mas a verdade bíblica, que tem que ser conhecida por todas as pessoas. E eu quero pedir um favor a você, né? Já aí, você que está me ouvindo, me assistindo, se você estiver gostando da mensagem, compartilhe, para que essa mensagem vá para o mundo inteiro. Já está indo, mas quanto mais compartilhar, mais pessoas serão alcançadas pela palavra. Entendeu, meu querido? Então, o corpo de Cristo. Vamos abrir aí em 1 Coríntios também. Nós somos o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19 e o 20. O apóstolo estava falando vários assuntos lá e ele fala sobre a igreja. Ele diz assim, ó: ou não sabeis, 6, 19 e o 20. Eu estava lendo aqui um versículo antes aqui, 19 e o 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso é o nosso culto racional. Isso que nós estamos ministrando nessa noite, um culto racional, é um culto com entendimento, um culto onde você não vai ter barulho, onde você não vai ter reteté, onde você não vai ter confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Isso aqui é um culto racional, com entendimento. Então muitas pessoas se tornam inimigos nossos, porque como Paulo tinha muitos inimigos, porque Paulo foi morto porque pregou a verdade, essa verdade.
que hoje nós estamos pregando. Graças a Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, nós conhecemos a verdade. Jesus, quando estava aqui, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem te libertou na cruz foi Cristo. Mas para você entender e compreender essa palavra e ser liberto verdadeiramente na tua mente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Essa que nós estamos pregando. Essa é uma verdade, que a igreja verdadeira não é a casa que nós construímos dizendo essa é a igreja de Deus. Não. Deus não habita em templos de pedra feitos por mão de homem. Nós somos a igreja. Se nós estamos reunidos, eu estou reunido aqui com minha família, minha esposa, meus netos estão aqui, né? Eles estão tudo ligados ali, ouvindo ali também no celular, né? E nós estamos reunidos, nós somos a igreja, então nada nos afeta. Essa pandemia afeta o nosso corpo, mas a igreja que somos nós no Espírito, o Espírito Santo habita aqui no nosso Espírito. Nós somos a casa, a morada de Deus. Nós acabamos de ler aqui, 6, 19 e 20. Não sabeis, por acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Futuramente nós vamos ver como você manter o seu corpo como santuário verdadeiro de Deus, porque você não pode estar praticando as obras da carne. Viu, meu querido? É em outro assunto. Então vamos prosseguir para o estudo, né? Foi comprado com o sangue de Jesus. Quando o apóstolo Paulo estava pregando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28, Atos dos Apóstolos, só vou ler só alguns versículos, né? Você vai fazer o favor para você mesmo, você vai ler, ser cada vez mais edificado pela palavra de Deus, né? Porque as pessoas estão sendo enganadas? Porque não leem a palavra de Deus. Porque Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna. Só que a palavra aqui é palavra de vida. Essa palavra aqui é palavra de edificação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós estamos conhecendo a verdade de Deus. Atos 20 e 28. Vamos ler aqui, Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Essa palavra está escrita lá em Atos 20, 28. Eu acabei de ler. Marca aí, anote aí para você estudar em casa. Porque se você estava sendo enganado, acabou o engano. Chegou a vitória na sua vida. Então nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. A autoridade espiritual que nós estamos debaixo é de Cristo. Eu sou pastor, eles me chamam de pastor, mas ninguém está debaixo da minha autoridade espiritual, porque eu não tenho nada para dar. Mas o que eu prego, elas estão debaixo da autoridade que é de Cristo. Cristo é o nosso pastor, é o sumo sacerdote eterno, é o único e o último sacerdote, até nós voltarmos para o nosso lar, lá no céu. Está entendendo, meu querido? O homem não tem nada para te dar. Então, futuramente você vai conhecer também as obras mortas, que as igrejas, as denominações aí estão vivendo, pregando as obras mortas, enganando o povo. Eu fui enganado muito tempo, mas graças a Deus, no mundo já tem homens pregando a verdadeira graça. A graça é você conhecer o que Cristo fez na cruz. Não você ir pagar por amuleto, pagar por campanha, pagar por isso e por aquilo, porque Cristo já fez tudo isso que eles estão enganando aí, por você, nas denominações. Lá onde nós congregamos tem uma placa lá, Comunidade Paraíso de Deus, porque para nós ter um cômodo para pregar a palavra, é como se fosse uma empresa, tem que ser NPJ, tem que ter, e o alvará para funcionar.
Mas a verdadeira igreja não precisa de alvará, não tem pandemia que feche ela, porque a igreja está aqui reunida. A igreja estamos aqui, ó, pregando a palavra, louvando a Deus. Você lembra lá em Roma, quando os romanos estavam perseguindo os judeus, as igrejas eram em casa, né? Depois, antes da perseguição, durante a perseguição e depois da perseguição, as igrejas eram em casa. Nós temos aqui, anotado aqui na Bíblia, aqui, ó, Romanos lá 16 fala, Colossenses 2, lá no final de Colossenses 2, fala da igreja. As pessoas se reuniam em casas. E a igreja são as pessoas compradas com sangue. Nós acabamos de ler que a igreja de Cristo foi comprada com o seu próprio sangue. Aquele sangue derramado do Calvário. Por isso, você conhecendo a graça é milhares de coisas que aconteceu lá na cruz. E essas milhares de coisas que aconteceu na cruz, uma delas foi essa: você foi comprada com o sangue de Jesus. Você é o templo, você é o santuário onde habita o Espírito Santo. Se você não sabe, você precisa conhecer para que o Espírito Santo seja ativado na sua vida mediante a fé, que é um dom, e você receba a herança de Deus na sua vida. Eu estou recebendo a herança de Deus. Eu tenho tribulação na vida. Eu tenho perseguição. Mas pode vir tudo na minha vida. Mas nada me separa do amor de Cristo. Está escrito lá em Romanos. Nem o porvir, nem a morte, nem isso, nem aquilo, nem pandemia, nem doença me separa do amor de Cristo. Porque o apóstolo Paulo disse aqui em Filipenses também, aqui, ó. Vamos ler aqui em Filipenses, aqui, ó. O apóstolo Paulo andava atribulado, fugindo, preso, porque pregava a verdade. E eu quero ser um pregador de pregar a verdade também, porque eu não quero ser pregador para enganar as pessoas, tomar o dinheiro das pessoas. Vou citar uma das obras mortas aqui para você. Ó. Dizimar na igreja é uma obra morta. Viu, meu querido? Dízimo na igreja, quem estiver cobrando, é uma obra morta. Eu falei sobre as obras mortas, né? Obras mortas. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus 6, depois nós vamos pregar sobre Hebreus 6, o que está falando lá. E 5 também antes, que é o contexto. Vamos ver aqui, ó. Filipenses 1, 21. Porquanto Paulo era perseguido, ó. Paulo era humilhado, chicoteado, preso. Uma vez ele foi preso, porque estava pregando a verdade, meia-noite, ele todo com as costas cheias de lombo de chibatadas, em vez de ele estar se maldizendo, contra Deus, ele estava louvando a Deus. E a palavra diz que ele louvando a Deus, aconteceu um reboliço lá naquela cadeia. Ele louvando a Deus. E ele aflito, mas ele disse, olha, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para nós, Deus tem um propósito daqui, nada vai nos tirar, enquanto o propósito de Deus na vida nossa, nós que anunciamos o Evangelho, que você também é um anunciador. Se você não está anunciando, é porque você ainda não quis. Porque não é só um homem que está lá na frente, não é só eu que estou aqui fazendo essa live aqui, essa mensagem, que sou pregador, não. Todas as pessoas que conhecem a mensagem de Cristo é para levar avante. É um mensageiro, um embaixador de Cristo, é um representante de Cristo. Você que está aí do lado, você que está do outro lado aí, você é um representante de Cristo. Tome posse dessa palavra, comece a estudar a Bíblia. Se você tem dúvida, faça pergunta, eu tenho o WhatsApp para te responder. Qualquer hora da noite que chegar, eu estou disponível e sem cobrar nada. Porque eu já recebi do Senhor. Eu já recebi do Senhor meu salário. E estou recebendo um salário maravilhoso do Senhor. Viu? Jesus, a palavra diz que ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E eu tenho a maior riqueza na minha vida. Que não é dinheiro. Riqueza não é dinheiro. Ó, presta atenção aqui, ó. Riqueza não é dinheiro. Eu tenho a prosperidade de Deus. Preciso de dinheiro? Preciso, porque o dinheiro é o resultado da prosperidade. Eu posso ter muito dinheiro, mas não deixar o dinheiro dominar o meu coração. Dominar a minha vida. Aí onde vem o orgulho, a soberba, que Deus não agrada. E lá em Timóteo diz que o dinheiro é a raiz de todo mal.
A pessoa se corrompe com muito dinheiro. Fica avarento, né? Então vamos prosseguir. Nós somos a verdadeira igreja, né? E Cristo, vamos agora em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. 22 e 23. Diz assim, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é o cabeça da igreja. O corpo são os membros, nós somos os membros. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12. A Bíblia responde tudo. Capítulo 12. 12. Capítulo 12, o apóstolo está ensinando lá na igreja, está colocando fundamento, que a primeira pregação de Paulo, ele estava colocando fundamento lá na igreja de Coríntios. Aqui no capítulo 12, no versículo 1, ele está ensinando a respeito dos dons espirituais na igreja. Os dons é para nos aperfeiçoar a ministrar a palavra. Essa noite, por exemplo, eu estou exercendo 5 dons. Eu vou daqui a pouco falar esses 5 dons que eu estou exercendo nessa noite aqui, ó. Porque depois da cruz, não tem pastor como um título, não tem apóstolo como um título, não tem profeta como título, são dons. Esse mesmo dom que eu tenho, você também pode buscar ele. Como é que busca? Se encher do Espírito de Deus, da palavra. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus, é estar cheio de louvor a Deus. O culto, a boca que confessa o verdadeiro culto. Hinos, como nós cantamos aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você é dele, meu querido. Querendo ou não, você é dele. Porque eu já preguei aqui sobre as 2 sementes. Tem a semente do mal e a semente do bem. Tem muitas pessoas ruins que têm a marca de Caim. Você sabe o que é a marca de Caim? Não vou te dizer agora não, porque tem muitas mensagens para nós conhecer. E nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Vamos ver 12 aqui, ó. 12, diz assim, ó. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Então o corpo de Cristo tem muitos membros. Eu quero mandar um abraço lá em Natal, meu irmão em Cristo, Edivaldo, lá na minha família, lá em Nova Floresta, na Paraíba, Tuitaba, no mundo inteiro, meu querido. Nós somos muitos membros, né? E onde tem 2 ou mais de 2 reunidos, é a igreja de Cristo. O próprio Jesus falou isso. Onde tiver 2 ou mais de 2 reunidos em meu nome, eu estou presente. Ele está presente, ele habita em nós. Então ele dorme conosco, levanta conosco, né? Não precisa você ir atrás de Deus. É só ativar ele na sua vida que ele vai estar com você 24 horas por dia. Está entendendo? Como é que ativa? Pelo dom da fé. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é por méritos humanos. A salvação não é por mérito de pastor. Eu vou orar para você ser salvo, não. Por meio de apóstolo, não. A salvação é pela fé, aquela que foi dada como dom e já foi feita na cruz. Não vai ser feita, mas ele não vai te salvar. Olha, ele não vai te salvar, você já está salvo.
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ô glória, né? Você recebe essa palavra? Recebe aí, meu querido. É uma palavra de Deus para você, para a sua vida, para edificar a sua vida. Então o corpo tem muitos membros, mas o cabeça, aqui ó, o cabeça, quem pensa. Por isso que nós lemos um versículo que nós precisamos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é o quê? Conhecer o Evangelho da graça. Aí a pessoa me perguntou, mas pastor, e aquele livro Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, aqueles lá, está contando antes da cruz. Jesus está anunciando o reino, o nascimento de Jesus, o anúncio do reino, Jesus cumprindo a lei de Moisés por nós. Ele morre na cruz, os judeus não receberam ele, aí ele morre, ressuscita e é lançado no mundo a graça de Deus. Para um povo que era considerado como, para os judeus como cachorrinhos, cães. Nós que éramos gentios, por judeus, nós era tratado como cão. Você lembra quando aquela mulher cananeia chegou debaixo da mesa, Jesus estava lá, e ele não poderia falar com um gentio, porque ele veio para pregar para os filhos perdidos da casa de Israel. Ele disse, não tomei rumos aos gentios. Está escrito lá na palavra. Nós só fomos enquadrados no plano de Deus depois que os judeus não receberam Jesus e nós seguimos. Jesus mandou um apóstolo para pregar para os gentios que somos nós e nos colocar no plano de salvação. Depois eu vou pregar aqui para vocês como foi que aconteceu isso. Nós fomos adotados, por isso que nós fomos adotados, porque a oliveira verdadeira já estava lá. Eu sou jardineiro, é coisa maravilhosa no enxerto. Depois você vai conhecer essa mensagem maravilhosa. Vou trazer uma planta aqui, mostrar para você como é que é um enxerto e o que Deus fez. Nos enxertou, nos adotou como filho legítimo e herdeiro. Você é um filho legítimo e herdeiro de Deus. Antes de nós prosseguir, entenda isso. Tem duas sementes no mundo. Né? A semente do filho da perdição e o filho da salvação. O filho da perdição e o filho da salvação. O filho da perdição, ele não tem o Espírito, ele não acredita, ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai crer nisso aqui, ó. Um exemplo que eu já dei aqui, Judas. Judas, ele traiu Jesus. E outros na Bíblia. Né? Então, nós estamos aqui falando sobre o corpo de Cristo. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Né? Aí depois você vai conhecer as obras mortas. Isso aí é edificação. E a verdade de Deus. Muitos vão ficar vão tornar meu inimigo, porque Paulo, ele falou a respeito disso. Vocês vão se tornar meus inimigos porque eu estou pregando a verdade. Mas as pessoas não leem a Bíblia. Ela vai para uma denominação e acredita em tudo que o homem fala lá. O homem diz, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E a pessoa faz. A pessoa faz. Pedi a minha esposa aqui para olhar lá como é que está lá, que bateu aí E faz o que o homem dita. É como eu falei, a igreja de Cristo, o estatuto está aqui na minha mão. Ó. A denominação tem o estatuto. Você não pode vestir isso, você não pode fazer isso. É enganando o povo. As normas de Deus que Ele quer para nós viver nessa terra está aqui, ó. Lá em Gálatas 5,19 fala. E no versículo 22 fala o que é que nós temos que fazer. Se encher do Espírito Santo de Deus. E ativar na nossa vida a armadura de Deus. Você lembra quando Davi escreveu o Salmo 91? Você lembra? Pois é, os salmos. Quando Jesus ele morreu na cruz,
Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Lá no grego, lá, tetelestai, está consumado. Né? Cumpriu toda a escritura para trás. E, cumprindo a escritura para trás, lá em Hebreus 10, versículo 1, vamos ler aqui, ó. A mensagem não... Para me pregar uma mensagem completa é mais de hora, mas nós vamos dar só o básico. E na medida das outras mensagens você vai compreender. Hebreus 10, ó. O livro de Hebreus mostra, Paulo apóstolo estava mostrando a superioridade da graça em relação à lei de Moisés. E o que era a lei? Diz aqui, ó, 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais terão consciência dos pecados. Né? Então lá, eles levavam a oferta, o pecado era apagado naquele momento, mas não era tirado da vida da pessoa. Só Jesus que tirou o pecado da nossa vida. Ele foi o pecado... Nesse próprio Hebreus 9:26 aqui, diz que o pecado lá na cruz, 9:26 aqui, diz, ó, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O pecado foi aniquilado na cruz. Depois eu vou dar um estudo aqui sobre o que é esse pecado. Que as pessoas... Jesus morreu na cruz e as pessoas estão dizendo que é pecador. Eu sou um cristão. Eu já fui liberto na cruz. O pecado que eu tinha, aquele pecado que me separava de Deus, foi aniquilado na cruz. Aniquilado significa destruído. Não existe mais. O que existe é as obras da carne, que você vai conhecer futuramente. Nós estamos falando sobre a igreja, o corpo de Cristo. O que é? O que é a igreja? O corpo de Cristo. Né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 3 também. 1 Coríntios, capítulo 3. Quando a gente vai pregar uma mensagem, entra muitas outras revelações na palavra. Por isso que não dá para passar tudo. 3:16 diz assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Essa é a palavra básica do que é a igreja. Mas para nós completar aqui em Efésios, capítulo 4, geralmente Paulo estava falando de um assunto que nem chegava perto, aí entravam várias revelações. Aqui, ó, deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui, ó, no 4:15 diz aqui, ó: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A respeito da igreja aqui, ó, Paulo estava pregando nos casamentos evangélicos, cristãos, que eles lêem essa passagem aqui, ó, o lar cristão, marido e mulher, né? E aqui vai ter uma revelação da igreja. Aqui, ó, mais na frente aqui, ó. Como, porém, versículo 24 aqui, ó. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja,
sendo este mesmo o Salvador do corpo. Está vendo? Ele está se referindo aqui, ó. Nós somos o membro do corpo de Cristo. Quando nós se reunimos, nós formamos a igreja. Ele é o Salvador da igreja. Está vendo? Ele está falando lá sobre o homem e a mulher. E em relação a Cristo, ele está dando fazendo um paralelo de um homem casado, que é uma carne só. Tem que ser uma carne só o homem casado, que diz aqui, ó. Né? E em relação à igreja. Vamos ler aqui que você vai compreender. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está vendo? O dever do marido e o da igreja. Cristo se entregou por ela. Por nós, que somos a igreja. Ele não se entregou pela aquele templo que fizeram aí, por aquela igreja que diz, oh, que igreja bonita. Aquilo não é igreja, aquilo é uma construção de pedra. A igreja somos nós. E Cristo derramou seu sangue e se entregou por nós, meu querido. Entenda, compreenda. Eu orei para que Deus iluminasse os seus olhos. Mas para os seus olhos serem iluminados, você tem que crer e ler também, fazer o dever de casa, ler a palavra de Deus. Vamos continuar aqui lendo a leitura. A igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. O sangue de Jesus já nos purificou, nos santificou. Você sabe o que é a pessoa ser santificada, ser santo? Você sabe o que é ser santo? Somos nós. O que é ser santo? Separado. Deus me separou, Deus te separou. Separou de quê? Desse mundo mau, dessas obras malignas que estão aí, a droga, a bebida, a prostituição. Então, se nós somos santos, nós não podemos fazer parte dessas coisas, as obras da carne. Bebida, roubo, assassinato, nós temos que evitar essas coisas. Nós vamos santificar, separados disso aí. Eu sou santo, eu sou separado dessas coisas. Eu tenho que evitar. Mas mesmo assim, a nossa natureza carnal opta por essas coisas. Opta por essas coisas. Né? Mas nós que pregamos a palavra, nós temos que se encher de Deus, da palavra de Deus, para o nosso espírito estar fortalecido. O alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. É o lavar regenerador pela palavra de Deus. Como diz o salmista, luz para lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Para nós não entrar nessas coisas que nós fomos separados, nós temos que estar cheio da palavra de Deus. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós. Vamos prosseguir aqui a leitura. Para que santificasse, tendo purificada. Eu fui purificado, você foi purificado. Você não sabe disso, meu querido, mas você foi santificado, você foi separado por Deus. Porque não é nós que escolhe, não é nós que tem que aceitar Jesus, não. Foi Ele que nos escolheu. Depois da cruz não tem isso de aceitar Jesus. Lá na nossa denominação tinha uma mulher lá que foi lá, quando nós não conhecíamos a graça, esse evangelho aqui, ela aceitou Jesus 15 vezes. Morreu sem Deus. Aceitou Ele 15 vezes, mas morreu sem Ele. Morreu sem Ele na convicção do povo. Porque se ela era uma escolhida de Deus, ela salvou. E nós não sabemos quem é e quem não é. Judas não andava com Jesus o tempo inteiro? Você vê alguma confusão que Judas aprontou? Só no final que ele traiu Jesus. Antes nós não vemos nenhuma conteira de Judas. Nós não conhecemos, só Deus sabe. Só Deus nos conhece. Está entendendo, meu querido? Continuando a leitura aqui, ó. Nós estamos falando que a igreja não é o local, somos nós. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. O corpo de Cristo são os membros, as vidas compradas com seu sangue. E Ele é o cabeça de todos nós. Glória a Deus, santificar-se. 27. Para apresentar a si mesmo. Está vendo? A verdadeira igreja de Deus é essa aqui, ó.
ela não tem defeito. Aquele local que nós vai lá, as pessoas dizem, isso aí é a tua igreja? Lá tem defeito. Aquilo não é igreja, é uma denominação local. Vamos ler aqui, prosseguir. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque, aí vai falar do homem. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, a sua mãe. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Está vendo? Então, ele pegou uma analogia aqui do casamento para fazer a analogia da igreja, porque a igreja foi um casamento. Você lembra quando Jesus falou da noiva? Nós éramos a noiva. Hoje nós somos a esposa de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, houve o casamento. A noiva agora não é mais noiva. Porque o Cordeiro Pascual foi imolado. Ele derramou sangue, era Jesus de Nazaré. Ele agora se tornou o Cristo ressuscitado, o Espírito vivificante. À medida que eu for pregando, você vai compreendendo. Isso é o beabá da graça. Essa é a palavra de edificação na minha vida, na tua vida. Porque quanto mais eu prego a palavra, mais eu cresço em graça e conhecimento. Mas o mesmo dom que eu tenho, você também pode ter na sua vida. Então, meu querido, Cristo nos comprou com seu sangue. Tem a outra parte da igreja que eu só vou dar a segunda parte, mas futuramente, quando você tiver mais crescido na graça, falar sobre a Nova Jerusalém, quem é? Que eu vou deixar aqui uma revelação também aqui, ó, para você. Você está com medo do Apocalipse? Olha, o Apocalipse, nada lá era tudo figurativo, o Apocalipse. E não toca para nós o Apocalipse. Todas essas cartas aqui, Mateus, Marcos, foram escritas todas antes do ano 70. Mais tarde você vai compreender o que eu estou falando. Antes do ano 70. Viu, meu querido? Você vai saber futuramente o que é que eu estou falando. Mas hoje nós estamos falando sobre a igreja verdadeira. Está vendo? A igreja de Cristo verdadeira, a igreja verdadeira é essa. Ela não tem defeito. O meu espírito não tem defeito. O verdadeiro Zé Ramalho, olha, o meu nome José Ramalho, vou dar uma revelação para você. O meu nome José Ramalho, o seu que está aí, quem colocou esse nome em você foi seu pai e sua mãe. Agora o verdadeiro seu nome, o verdadeiro meu nome, a pessoa que está aqui dentro, o meu espírito, o que vai para Deus, tem um nome. Mas eu não sei, só quem sabe é Deus. E nós vamos saber quando chegar lá. Seu pai e sua mãe pôs o nome Sebastião, o meu é José, outro é Mané Florentino, e assim por diante. É o nome da carne, do corpo. Agora do espírito é com Deus. Porque antes de nós nascer aqui, nós já nascemos igreja. Quando nós nascemos aqui, nós já nascemos a igreja. Depois da cruz, nós nascemos depois da cruz. Nós já nascemos a igreja de Cristo. Os que é da semente, os filhos da salvação. Depois eu vou dar um estudo sobre isso mais profundo para você entender e compreender. Mas, olha, a igreja verdadeira de Cristo não prega medo para as pessoas. Não prega confusão. Prega edificação. A proposta de paz. É uma proposta de alegria. É uma proposta de maravilhas na nossa vida. É lógico,
Nós estamos num mundo confuso, um mundo mau, e nós vamos ter tribulações, doenças, né? Mas, como diz a palavra, o que está em nós é maior do que o que está lá fora. Quem está em nós? Deus. O Espírito Santo é Deus. O que está em mim, meu querido, é maior do que o que está lá fora. O que está em ti é maior do que o que está lá fora. A doença é grande, é. Mas na minha vida, eu não tenho medo. Porque o que está em mim é maior do que o que está lá fora. Se Deus tem um propósito que eu vou morrer dela, eu não escapo. Mas se Ele tem um propósito oposto a isso, eu não sei o tempo determinado, porque eu já era para estar morto. Eu já tenho 60 anos. Era para mim estar com 30 anos atrás, 35 anos, já ter partido. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, acrescentou mais anos. Como Ezequias, lembra lá da passagem de Ezequias, do Velho Testamento? Então, se você tem uma vida com Deus, você tem crédito com Deus. E quando você ora, Deus responde. Porque Ele já deu várias coisas para nós, mas tem coisas que nós temos que pedir a Ele. Por exemplo, eu te pedi na oração, eu pedi a Deus na primeira oração para Ele iluminar seus olhos, para você conhecer, ter conhecimento de Deus. Não ter só zelo, porque as religiões têm zelo por Deus, mas não tem conhecimento. O apóstolo Paulo estava falando aqui em Romanos, aqui, ó, só para nós terminarmos aqui, ó, Romanos 10. Os judeus, a lei se tornou a religião. E os judeus aqui, ó, irmãos, a boa vontade do meu coração, Paulo falando, e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Paulo estava pregando lá e disse, ó, tá vendo aquele Jesus que morreu na cruz? Ele é Cristo. Eles quiseram meter o pau em Paulo. Paulo teve que correr. Viu, meu querido? Para nós terminarmos aqui, ó, 2 Coríntios. Receba essa palavra aí, ó, final. Próximo domingo. Próximo domingo, mais uma palavra excelente, gloriosa. Gloriosa. 13:13. Diz assim, ó. Olha, eu já quero desejar para você uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei a hora que essa mensagem vai estar na sua frente, no seu computador, no seu celular, e você vai estar ouvindo. Então eu desejo para você, o momento que você estiver ouvindo, que Deus esteja no seu intelecto, no seu coração, abrindo, dando o entendimento, a compreensão para você se encher da graça de Deus. Glória a Deus pelas nossas vidas. Vou dar a bênção apostólica aqui para você, ó. Ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, essa que nós estamos pregando, e o amor de Deus está junto, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Tá vendo? Eu li aqui em 2 Coríntios 13:13. Tá vendo? Com quem o Senhor aprende essas coisas? Com a palavra. Está tudo aqui. Sem confusão. Glória a Deus, graça e paz. Um abração a todos. Amém.